Nos próximos capítulos de Quando Me Apaixono, a música de término de Jerônimo e Renata toca enquanto ela relê a carta romântica de Jerônimo. Ela também se lembra da última vez que ele a rejeitou lá na praia. Com quem eu casei? Com quem? Isso ela se refere após descobrir então que a Roberta é aquela maldita bonita que destruiu com a vida de Rafael. Nisso, ela está em seu quarto, abre então uma gaveta, está lá vestida com seu camisolo vermelho, depois do acidente que ela sofreu. Ela está morando então na casa de Augustin. Ela então abre a carta que é de Jerônimo, enquanto toca então o fundo musical do casal e começa então a ler aquela carta onde o Jerônimo então dá graças a Deus que ela esteja bem e diz então se arrepender de tudo o que fez. A carta secreta diz o seguinte: eu dou graças a Deus porque estás bem e peço que você me perdoe, pois não era minha intenção te machucar. Por favor, volte para nosso lar, porque não sei viver sem você. Atenciosamente, Jerônimo fala então, ela toda triste por causa da situação em que ela está enfrentando, por causa de Jerônimo, por causa da vingança, que ele prometeu para o Rafael, lá no túmulo dele, que ele descobriria quem era a bonita e que acabaria com essa mulher, assim como ela fez com o irmão dele. Só que Jerônimo fez as contas erradas e achou que essa mulher era a Renata. Renata tentou provar para o Jerônimo que ela não é essa tal de bonita, mas o Jerônimo, cabeça dura, acabou ficando cego e convencido por Josefina que a Renata seria então essa dita mulher. E nisso, acabou então destruindo totalmente o relacionamento dos dois. A Renata, após então sofrer um acidente de carro, foi morar então lá na fazenda com o Augustin. E nisso, ela então não consegue parar de pensar no Jerônimo, até que ela então pega uma carta secreta e lê então aquela carta escondida, que Augustin não pode saber que ela está lendo algo de Jerônimo, e lê então o pedido de desculpas do esposo. Enquanto isso, o Carlos e o Jerônimo falam enigmaticamente sobre o seu plano mestre para tentar tirar Renata escondido lá da casa do Augustin sem que ele saiba que eles vão fazer isso. Carlos pergunta para o Jerônimo o que vão fazer caso o plano dê errado. Jerônimo está bem entusiasmado e diz que nada vai dar errado. Carlos pergunta se vão levar a Lázaro com eles. Aí Jerônimo diz que não, quanto menos pessoa, menos pistas darão, e é melhor eles dois apenas irem para que não dê nada de errado. Um ajuda o outro e esse é o plano e que vai dar certo. Jerônimo parece bem preocupado com essa situação e Carlos também. Sem saber do que lhe espera, Renata cochila enquanto Karina entra de pontapés no quarto dela e coloca então um cobertor sobre Renata que se mexe. Karina ajuda então a Renata a se sentar e Renata pergunta a Karina se Jerônimo é rico. Claro que ele é rico, diz Karina. Você não sabia? Jerônimo é um dos homens mais ricos que tem nessa redondeza. Dinheiro não torna um homem rico, suspira então Renata. E então, Renata, triste com essa situação, fica ali pensativa. Aí a Karina fala, como você não sabia que seu marido tinha dinheiro? Aí a Renata então responde para ela que Jerônimo é tão pobre que nem de dinheiro ele precisa, pois não é sobre isso que ela está falando. Se refere então a ele estar maltratando ela, ser grosso, enfim, tudo aquilo que ela pensou que ele seria, totalmente o contrário, No caso, ela pensava que ele era um homem amoroso, carinhoso, feliz e ele só trata ela mal. Aí então por isso que ela disse que o Jerônimo, ele pode ser rico de dinheiro, mas por dentro ele é totalmente pobre. E falando sobre finanças, Jerônimo examina então suas finanças lá no computador. Pelo valor indicado na tela, Jerônimo é um bilionário. Quanto vale esse dinheiro se não vale mantê-la comigo? Você deveria ter pensado nisso antes de começar a fazer seus jogos mentais. Jerônimo, então, minha preocupação acabou no que se diz respeito a você. Arely e Augustin convencem Renata a tomar seus remédios. Ela aprecia a gentileza deles e diz que ela não queria tomar os remédios apenas só quando ela estivesse sentindo dor. Augustin diz a Renata que é necessário que ela tome para que tenha uma recuperação melhor, é anti-inflamatórios e etc. E começa então a convencer a mocinha a tomar seus remédios. Depois que Renata é muito bem cuidada, Arely arrasta então Augustin para uma surpresa. Ele não está muito satisfeito com isso não, mas acaba seguindo então a gata.
Jerônimo e Carlos fogem das perguntas de Matilde quando ela pergunta aonde é que eles vão àquela hora da noite. Aí então eles param um pouquinho, ficam ali olhando para Matilde. O Carlos faz até uma cara engraçada e se vai. Nisso o Jerônimo não responde e acompanha então o Carlos e os dois se vão. Renata desliza para a cama, vestindo então sua camisola laranja e aparentemente bem friinha. Nossa, eu tive até um machucado nas costelas de um colar cervical. Vocês não conseguiriam então nem sequer vestir uma roupa se caso isso acontecesse, porque é horrível. Aí a Renata, toda machucada, tadinha, ela se deita na cama, apaga as luzes e vai tentar dormir. Parece que ela dormiu demais à tarde e está um pouco sem sono e triste diante de toda essa situação que envolve o Jerônimo, pois ele é o grande amor de sua vida. O contrário de Augustinho, que está se divertindo com a Arielle, ele agora está lá pertinho da piscina. Ela preparou uma surpresa, vinhos, alguns petiscos e então vai tentar fazer um xerenenê com ele nessa noite. Talvez seja até combinado com o Jerônimo para ocupar então o vilão, para que assim eles possam levar a Renata dali. Aí não muito longe dali, agora então duas pessoas disfarçadamente estão tentando entrar na fazenda do Augustinho. Vemos então passos longos e bem silenciosos se aproximando então da fazenda do vilão. E nisso, alguém destranca o portão da fazenda de Augustinho e entra furtivamente. Grande surpresa que o invasor seja Jerônimo, não é mesmo? Ele entra então furtivamente então no quarto de Renata e a enrola em um cobertor. Renata está fortemente então dormindo por causa dos remédios que ela tomou e só consegue resmungar para Jerônimo, colocá-la no chão. Ele não liga e a pega nos braços. E nisso, o Jerônimo não vai longe com sua preciosa carga, não. Ele sai do quarto para a presença acolhedora de Ezequiel, segurando então uma espingarda em seu rosto. Um faz defunto, né? Talvez Jerônimo então devesse ter tido aulas então de como roubar alguém com Josefina. Ele é péssimo nisso e sai até pela sala, gente. Nem se escondendo o homem foi. E então ele é pego pelos capangas então de Augustinho. Jerônimo, com seu lindo rosto torcido pelo rancor, cospe para Ezequiel, que carrega um rifle, que ele veio ali resgatar a sua esposa e que ele não vai embora sem ela, enquanto o pescoço do colarinho cruz de Renata balança dolorosamente, gente, para um lado e para o outro. Claro que quando ela acordar, ela vai sentir cada dor disso aí. A arma então dispara, assustando então Carlos, que esperava então para interromper o beijo de Arielle e Augustinho, até que acorda então a Renata, que insiste que não quer ir embora ou ser resgatada pelo Jerônimo. Jerônimo então sai muito irritado e Augustinho parece vagamente satisfeito, enquanto Renata parece devastada, mas firme em sua decisão. Jerônimo fica muito irritado com toda essa situação e diz então que ele só vai sair dali com a Renata. Ele veio buscá-la e ele vai levá-la. Augustinho garante então a Jerônimo que a Renata está lá por conta dela e não porque ele está obrigando-a a ficar lá. A Renata garante isso também a Jerônimo e diz que ela não quer ir com ele, que ela não é nenhuma mercadoria ou algum objeto para ele querer levá-la de um lado para o outro dessa forma, sem então consultá-la a sua decisão. Carlos chega então assustado e pede para que Jerônimo vá embora com ele, para não complicar mais as coisas. Augustinho diz que esse é o primeiro aviso que ele está dando para que Jerônimo vá embora de suas terras ou as coisas podem piorar para ele. Jerônimo fica muito irritado, mas vai ter que ir de mãos vazias, porque não tem o que ele fazer diante da decisão de Renata, que é de não querer ir embora. Aí, passado tudo isso, o Augustinho então está prometendo a Renata que Jerônimo nunca mais entrará em sua fazenda sem sua autorização. Renata fica radiante por ter sido então tratada daquela forma, porque ela sentiu amor de verdade na tentativa de resgate de Jerônimo. Arielle, claro, que garante a ela que ele realmente demonstrou seu amor, que ele estava ali aparentemente disposto até dar sua própria vida por Renata. Mas Augustinho, enciumado, insiste com um dedo que rige que isso só mostrou que esse homem é dominador e que estava então tentando firmar seus direitos sobre sua esposa, como se ela fosse então sua propriedade, e que ele pretende controlar então a Renata. Fala ele então bem véspero, sabe, com raiva. Augustinho então muda para garantir que ela só precisa pedir qualquer coisa que ela precise, que ele fará. Renata se sente um pouco na fazenda ali do vilão.
E de volta à Bonita, Matilde e Manuela querem saber o que foi que aconteceu naquela noite para que eles tentassem então resgatar a Renata. Mas Jerônimo não quer papo com ninguém, não quer conversar, ele quer ir direto dormir e exigem então que não haja fofocas sobre aquele evento naquela noite. Matilde se afasta, vendo então que Jerônimo segura sua cabeça entre as mãos. Pela primeira vez, ela parece perceber que não é significante então naquela situação e começa a entender que o Jerônimo realmente está caidinho, louco pela Renata e agora com a culpa e o remorso dele perceber que a Renata não é a traidora, não é a mentirosa e não é a bonita. Renata finalmente consegue conversar com a Adriana por telefone e diz que seus amigos estão preocupados, fazendo planos para compartilhar todos os acontecimentos estranhos na fazenda e na cidade. Renata promete contar sobre os seus problemas, mas não agora. Mas primeiro deve implorar a Adriana para não contar a ninguém o pouco que ela já sabe. Mas, para obter algumas informações para ela, que ela lhe enviará também um e-mail e diz então que será muito importante para ela se a Adriana lhe ajudar nisso. Manuela serve café da manhã e alguns conselhos maternos femininos para o Jerônimo. Ela aconselha-o como ele se fosse então seu filho. Ele concorda em agradá-la. Ela o deixa saber que as mulheres querem ser as chefas de suas próprias vidas e não ser propriedade de ninguém. Ela pergunta se ela deve então parar ou continuar com os conselhos. Continue, diz ele. Ela observa que com sua atitude, toda vez que ele age como se fosse dono de Renata, ela se afasta cada vez mais. Ele vê isso, mas não suporta o fato de que ela fugiu para a fazenda, ou seja, para os braços de Agostinho. Então ela acrescenta que se ele ama Renata, ele precisa mudar suas táticas ou Agostinho a conquistará. Manuela observa que Renata tem muita dignidade. Agostinho parece então pensativo diante dessa situação e compreensivo no momento, mas sabemos que isso pode ser apenas uma ilusão. Orienta então a Manuela a Jerônimo a agir como a Renata quer que ele haja. Essas são as emoções dos próximos capítulos de Quando Me Apaixono. Cola com a gente que ainda vem muita novidade por aí. Aproveita, clica no gostei, se inscreve no nosso canal e muito obrigada por sua companhia todos os dias aqui conosco. Não perca nada, não se esquece, tá? Clica, comenta e compartilha.